cheia. Cheia do quê? Cheia de sereia. E o Timão querendo golear. Fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 3, Coritiba 1. Bora falar do que foi esse jogo, mas antes, este vídeo é patrocinado pela KTO, Casa de Aposta Esportiva, para você que gosta de fazer aquela fezinha, postar no Coringão igual eu fiz hoje, né? Tá rolando aí, né, de volta a Champions League, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, Libertadores, Sul-Americana, tem jogo aí para você apostar doidado, Copa do Mundo Feminina. Basta você clicar no primeiro link fixado nos comentários, se cadastrar, colocar o cupom do canal Manto12, que dessa forma você ganha 20% de bônus até R$ 100 no seu primeiro depósito, beleza? Mas lembre-se, sempre aposte com responsabilidade. Link fixado nos primeiros comentários. Ai, o Corinthians! Ai, o Corinthians! Não sei o que é perder mais. Corinthians não perde mais, né? Empata, muitas vezes, empata quando não tinha que empatar, mas é fato, 11 jogos de invencibilidade, Luxemburgo. Ô, gente, o Luxemburgo, eu não sei, queria saber, de fato eu queria saber o que o Luxemburgo fez, né? O que o Luxemburgo fez, porque o cara que tem uma sorte, mas que sorte que tem o Vanderlei Luxemburgo. Sorte, mas não é competência? Não sei. Aí vocês que decidem aí, mas vou falar sério, né? O Luxemburgo que veio, assumiu o Corinthians, não ganhava de jeito nenhum, ficou 10 jogos praticamente sem vencer, né? 10 jogos aí, só empatava e perdi um atrás do outro. Aí chega aquele jogo lá o próprio jogo da Copa do Brasil, o próprio jogo da Copa do Brasil contra o América lá, vocês lembram, perde, aí você fala assim, ficou insustentável, ficou, provavelmente ele iria cair depois daquele jogo lá, porque beleza, teve o jogo, só que o que aconteceu, né, como já tava em Minas, e na sequência era contra o Atlético Mineiro naquele jogo, então meio que falou assim, então, né, vamos esperar só esse joguinho aqui no Campeonato Brasileiro, se ele não ganhar, ele cai, ele cairia ali, certeza que ele cairia. Mas o que acontece? Ele vai consegue ganhar do Atlético Mineiro fora de casa, né? E aí deu uma sobrevida pro Luxemburgo. Aí ele foi lá, né, enfim, o resto é história, né? E agora é um jogo atrás do outro aí que o Corinthians vence, o Corinthians empata, o Corinthians não joga bem, mas vence, né? Esse é o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, isso é fato. E ele, né, como é que eu posso dizer? Ele tenta, né? Algumas vezes ele tenta perder o jogo. Tenta! Aí você vê a escalação do Luxemburgo e você fala assim, não é possível. Mas, né, sei lá, alguma coisa tá acontecendo que, tipo assim, eu acho que ele pensa, hoje eu quero perder o jogo, né? Ou eu quero fazer a torcida achar que eu quero perder o jogo. Aí ele vai lá, coloca o time, coloca aquela escalação que todo mundo já conhece, né? Tenta perder o jogo, aí ele fala assim, agora a hora de virar, né? Pro torcedor achar assim, o Luxemburgo vai sair, vai cair. Não vou cair não, o professor não vai cair não, ele vai mudar, ele vai colocar jogador que vai acabar decidindo o jogo. E é isso que tem acontecido com o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. Bom, vamos lá, vamos tentar não se emocionar, né? Já me emocionei aqui, já fui emocionada, mas enfim, vamos lá. Vamos tentar falar do jogo. Cara, Corinthians de dois tempos diferentes, né? Você vai lá ver o Corinthians depois daquele jogo contra o Internacional, que eu fiquei pé da vida, né? Com a situação daquele jogo lá, mas enfim. E aí você volta, né? A gente volta no Campeonato Brasileiro, Corinthians ali a 2 pontos somente da zona de rebaixamento, né? Por isso que não entra na minha cabeça esse negócio de só foca nas Copas e vai deixando o campeonato, depois a gente foca. Não dá, o Corinthians não tem espaço, vamos dizer, para isso, espaço na tabela do Campeonato Brasileiro para isso, né? Da mesma forma que o São Paulo joga, acho que joga hoje também, não sei, mas por exemplo, os caras podem chegar lá e eles têm o direito de colocar os times reserva para jogar, né? De poupar um jogador ou outro. Eles têm essa possibilidade pela situação que eles estão no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tem essa possibilidade. Então não tem que, foca nas Copas, esquece o Campeonato Brasileiro. Não dá. A gente tem que focar no Campeonato Brasileiro. Ficar beirando aquela zona de rebaixamento é muito perigoso. Não adianta nada você ficar a 37ª rodada ali fora da zona de rebaixamento, mas podendo ainda chegar na última rodada, o time tá lutando para não entrar na zona de rebaixamento e na última rodada entra. Aí não adianta de nada, né? Aí o time vai lá e é rebaixado. Enfim, por isso que eu acho que você tem que somar pontos, você tem que pontuar e tem que buscar se afastar, ficar o mais longe possível. Não dá para buscar o título, óbvio que não dá para buscar o título, mas
se distanciar cada vez mais, né? Enfim, era esse outro jogo que o Corinthians precisava vencer, que o Corinthians tinha aquela, né, modo de dizer, obrigação, jogando em casa, diante do seu torcedor, né, contra um time que, também é aquele time que luta para não ser rebaixado, vem de alguns bons jogos aí, né, que chegou a ser lanterna do campeonato, mas conseguiu uma sequência boa, mas ainda tá lá embaixo. Então, é aquele famoso jogo de 6 pontos, né, que você pontua e você também tira pontos do seu concorrente, do seu adversário ali, que no caso foi o que aconteceu hoje. Só que aí é o Corinthians, né, gente? Aí vai aquele início de tempo, aí o Luxemburgo vem com o Gil, vem com o Fábio Santos, com o Fagner, Murilo, aquela escalação que todo mundo já conhece. E aí ele vai lá e, né, Corinthians de 2 tempos, né? E aqui a gente tem que fazer uma ressalva, né? No primeiro tempo lá, o Corinthians vai lá, toma um gol, né? Toma um gol ali, tipo que a bola bate no Murilo, gol contra, bate no Murilo e entra. Mas ali eu também, e não vou passar pano pro Murilo, não vou passar pano, mas assim, o Murilo, de qualquer forma eu acho que seria gol, porque se passa por ele ali o jogador do Curitiba tava, né, ia fazer o gol, acho que iria fazer o gol de qualquer forma. Mas enfim, fato que foi uma falha do Murilo, não só do Murilo, mas a gente volta um pouquinho, porque nesse mesmo lance foi uma falta que o Fagner fez que não tinha necessidade de fazer a falta. Porque, de fato, pra mim, eu já coloco aqui, o pior em campo foi o Fagner. Nossa, você não vai falar que foi o Fábio Santos, o Gil, você não persegue eles? Não, não persigo o jogador do Corinthians, né? Eu falo quando os caras tá bem, quando os caras vai mal. Achei que o Gil foi mal nessa partida? Lógico que não, e não só por conta do gol. Mas, enfim, o Fagner foi o pior em campo pra mim, o pior, né? O Fagner, aquele jogador lá, o camisa 10 dele, é Marcelino, né? Deitou e rolou em cima do Fagner. E vocês podem reparar, todo jogo que o Fagner, que ele pega um adversário que ganha as jogadas em cima dele, que, né, toda vez que disputa a bola ganha, que o Fagner não consegue alcançar na corrida, que o Fagner não aguenta mais, né, nitidamente esse tipo de jogador que vence, né? Igual esse Marcelino venceu todas em cima dele. Aí o Fagner começa a ficar aquele cara que a gente conhece, né? Começa a fazer falta à toa, começa a ficar nervosinho, começa a discutir com o juiz, começa a não sei o quê. Aí eu já tava vendo o momento dele colocar a mão no tornozelo e falar que tava sentindo alguma coisa. Porque esse é o Fagner, né? Muitas vezes aí, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas muitas vezes pipoca. É a realidade, muitas vezes pipoca. Aí eu já imaginei que o Luxemburgo ia pegar ia tirar o Fagner, tomou amarelo, né? Tomou amarelo e ia colocar o Bruno Mendes no segundo tempo, e dito feito, fez isso, né? Enfim. Beleza, aí o Corinthians foi lá, tomou o gol, aí uma falha do Murilo também, pra mim, uma falha do Murilo. E aí teve um outro lance também, que poderia ter saído o segundo gol do Curitiba, que aí foi uma falha do Moscardo, né? O Moscardo que voltou, né? Voltou a ser titular do Corinthians ali, depois da cirurgia de apêndice, ele perde a bola, aí gera o contra-ataque pros caras, aí o Murilo também dá uma falha bizonha ali, só que aí acaba sobrando no pé dos caras e o Cássio defende, né? Então, ou seja, salva ali, porque poderia muito bem ter sido 2-0, né? Pra mim, foi outra falha do Murilo. O Murilo não tava bem no jogo, né? Teve alguns momentos que ele acertava, dava aquela fatiada dele e tudo mais, só que pra mim não foi bem o Murilo, né? Mas eu acho que o Fagner foi pior do que ele. O Gil fez uma partidinha feijão com arroz, né? Foi decisivo, fez o gol. E pra você ver como que são as coisas, né? Teve no primeiro tempo lá um lance de bola parada, aí o narrador fala assim: o Gil é sempre um perigo. Aí eu falei assim, né? Eu falei assim, cara, todo jogo fala isso. Faz tempo que o Gil não faz um gol de cabeça, não faz um gol de bola parada. Ai, meu Deus, só pra calar minha boca nesse jogo, né? Só pra calar minha boca. Mas, enfim, primeiro tempo totalmente diferente. Até o Juan, né? O Juan Oliveira no primeiro tempo, eu não gostei dele. Não que eu acho que ele foi péssimo, mas ele tava pegando muita bola e tocando pra trás, né? Coisa que o Fausto Vera vinha fazendo ultimamente. Todas as bolas que ele pegava ali poderia gerar um ataque pro Corinthians, ele parava e tocava para trás. Só que no segundo tempo isso mudou. No segundo tempo ele foi mais ativo, né? Mais ofensivo ali. E aí, né, o Michael começou mal nos primeiros minutos ali, errou alguns passes e tudo mais, mas depois, né, jogou um pouquinho melhor e no segundo tempo foi melhor ainda. Caiu o Michael e o Moscardo, né? Porque o Michael, a função que ele começou a entregar bem foi justamente de primeiro volante. E o Moscardo joga de primeiro volante também. Então ficou meio que os dois querendo ocupar aquela mesma posição, cara. E parece que nenhum entendia o que o outro queria ali, né? Enfim. E aí no segundo tempo, né? No primeiro tempo o Renato Augusto vai lá, né? Dá aquele... o Renato, Renato Augusto. Levei o susto com o barulho da moto ali. Enfim, né? Aí o Renato Augusto, dono do primeiro tempo praticamente, mas ao mesmo tempo ele ficava sozinho, né? Mas foi o jogador que se sobressaía ali no primeiro tempo. Teve um lance também,
Eu não sei quem que lançou a bola pra ele, eu acho que foi o Maicon, acho que foi um lançamento do Maicon, que o Renato pega a bola assim, tipo, que ele chuta, o goleiro dá uma defesaça, né? Defesa ali do goleiro. Enfim, o Yuri teve chance aí, perdeu no primeiro tempo. Enfim, o primeiro tempo do Corinthians foi horrível, né? Tirando a exceção do Renato Augusto ali, não foi um bom primeiro tempo do Corinthians, né? E aí volta do intervalo, aí o Luxemburgo faz as alterações, né? E aí que eu falo, o Luxemburgo, parabéns pelas alterações, né? Começou mal ali pra mim na escalação, mas na hora de fazer as alterações ele acerta quando ele vai, coloca o Wesley, né? O Wesley que é ponta de fato, que pra mim mudou o jogo também, é um menino que mexe, né, com os jogadores adversários ali, porque ele faz aquele salseiro, vamos dizer assim. E aí o Renato permanece, mas aí ele tira o Moscardo, e aí o Michael fica de primeiro volante. E ele coloca o Bruno Mendes, que pra mim o Bruno Mendes também entrou mas muito, muito bem o Bruno Mendes. Ou seja, né, um cara que é zagueiro tá jogando melhor do que o Fagner, que é da posição de lateral, né? Então o Bruno Mendes pra mim entrou e fez uma partidaça também. E o Adson, né? O Adson, cara, nesse jogo, o Adson, eu senti uma montanha russa do Adson. Alguns momentos eu queria xingar ele, né? Teve um lance lá que. Quem que foi? Eu acho que foi o Murilo. Acho que foi o Murilo que lançou a bola pro Adson. E o Watson correu pro ataque, só que na hora de dominar, aí ele tenta dominar com a direita e não consegue, né? Meu, que ódio, né? Cai a bola, vai e sai pra fora ali, não conseguiu dominar. Mas, pô, você vê a vontade do Watson, o cara volta, ajuda na defesa, ajuda no ataque, né? Faz algumas jogadas bobas, mas faz outras jogadas boas, né? Consegue interceptar a jogada, consegue roubar a bola, vai pra cima, parece que o moleque não cansa, né? Você vê que o Watson, toda vez que ele sai do campo, ele sai exausto do tanto que ele corre. Então, assim, o Watson é essa montanhazinha russa, né? Uma montanha russa aí, mas hoje eu acho que ele foi mais bem do que ruim, na minha opinião. Gostei da partida do Watson, pra falar a verdade. E aí o futebol é loucura, né? Aí vai lá, o Renato Augusto acha aquele passe brilhante pro Juan, o Juan vai lá e dá o passe pro Yuri Alberto fazer o gol, que sem querer, querendo fez o gol. Teve o gol do Gil, né? E teve o gol do menino Wesley também, que foi outro que entrou. E que personalidade do Edson, do Edson, quem é Edson? Meu Deus do céu, do Wesley, né? Pegou aquela bola lá e dá aquele chutaço ali, falou assim, golaço, golaço do menino ali, né? E outro tempo do Corinthians, né? E aí o que a gente tem que falar, né? Gente, acho que todo mundo ficou naquela. E o Rojas, né? Vai entrar, não vai entrar? Enfim, ele entrou no finalzinho ali. Acho que mais ou menos uns 30 e poucos minutos ali ele acaba entrando. Só que ele não pega muito na bola, né? Ele, de fato, a bola não chega muito nele. Mas o que eu fiquei reparando, né, era se ele iria correr, se ele iria se esforçar, pra você ver como que o jogador tava, se ele ia sentir alguma coisa, né? Me pareceu confiante, correu, não vi ele reclamando de nada, não vi colocando a mão no tornozelo, acaba sendo, né, eu falei assim, mais tranquilo aí. Provavelmente ele, né, provavelmente não, né, vai estar disponível pro jogo contra o São Paulo. E agora é isso, né, gente? Agora vira a chavinha. Claro que o Campeonato Brasileiro, pra mim, é o foco principal, a gente não pode esquecer, mas de fato não tem como, né? A gente que torce, a gente que já tá na ansiedade, torcendo aí, né? Esperando como que vai ser o jogo de quarta-feira. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas é bom você ver que algumas peças voltaram. O Moscardo, que não voltou bem, mas falta de ritmo de jogo, mas você já tem à disposição. Você tem o Michael ali, que tá indo bem de primeiro volante. Você tem a volta do Rojas, você tem o Renato Augusto jogando bem, né? Então, dá um pouquinho mais de tranquilidade. Você tem o Wesley, que também tem entrado e tem feito a diferença, né? E aí tem o Adson, enfim. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu acho que não vai ser fácil, nem pro São Paulo e nem pro Corinthians. E por mais que a gente leve uma vantagem, eu ainda acho que ainda vai estar tudo aberto, né? Enfim, cara, como é uma vitória do Corinthians, eu tinha mais algum jogador pra falar, né? Eu tinha mais algum jogador pra falar? Acho que não, né? Boa partida do Gil, o Yuri fez o gol, né? Enfim, fez o gol lá, mas Caraca, Yuri. Tem hora que dá raiva do Yuri Alberto, hein? Né, o Cássio também fez boas defesas ali no segundo tempo. Detalhe, no segundo tempo teve outra falha do Murilo também, que aí o Cássio vai lá e defende, né? O Cássio vai lá e defende. Entrou o Matheus Bidu também. O que me preocupa foi que na hora das alterações ali, né? Será que o Luxemburgo tirou o Fagner porque o Fagner tava mal ou pensando no outro jogo? Porque ele tinha um amarelo também, não sei. E o Fábio Santos, né? Enfim, não acho que o Fábio Santos foi uma partida ruim. Também não acho. Como eu falei, acho que o Fagner foi pior, né? Mas, enfim, é isso. Vitória, né? Dá pra dar uma respiradinha ali no Campeonato Brasileiro. Dá pra focar um pouco mais na Copa do Brasil agora quarta-feira e ver o que acontece.
Quero desejar aqui para todo mundo que assiste o vídeo, né, principalmente para os homens pais, né, um feliz Dia dos Pais para você que é pai de pet, para você que é pai de criança, para você que é papai corintiano, para você que é papai de outro torcedor, mentira, feliz Dia dos Pais também. Peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda nós a chegar a 20 mil inscritos, deixa o seu like e deixa o seu like, deixa o seu comentário. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!